Algumas pessoas vendem seus corpos para sobreviver. Ruby Lopes vendeu tudo, menos o corpo. O cheiro de água sanitária era a única coisa que a mantinha acordada enquanto esfregava a borda do vaso sanitário no banheiro principal da mansão Graves. O piso de mármore refletia seu rosto cansado, como um espelho cruel. Ela parecia jovem demais para estar tão exausta. Suas mãos estavam em carne viva, o cabelo preso com tanta força que doía, mas era melhor do que deixá-lo cair nos olhos enquanto trabalhava. Dissera a si mesma que duraria 1 mês ali. Já se passavam 6 semanas. Atrás das portas trancadas, o mundo dos bilionários seguia seu curso. Taças de cristal tilintando à meia-noite, risadas que soavam ocas mesmo por trás das paredes. Ruby já ouvira sussurros suficientes para saber o que acontecia naqueles corredores, quando as luzes se apagavam e os homens poderosos bebiam demais. Outras empregadas haviam-a alertado. Algumas meninas diziam sim para o homem certo, pelo preço certo. Outras não diziam sim, mas ninguém escutava mesmo assim. Ruby sabia exatamente o que arriscava cada vez que esfregava aqueles pisos, mas a voz de sua mãe vivia dentro dela como uma velha canção que nunca desaparecia. Não dê tudo a eles, não dê sua alma, não dê seu corpo, a não ser que seja por amor. Ruby nunca dizia essa parte em voz alta, mas cada vez que sentia o cheiro da água sanitária, ou ouvia o som de um copo se quebrando no andar de cima, ela repetia as palavras em silêncio. Eram as últimas coisas que sua mãe dissera, antes de as máquinas do hospital silenciarem. Uma promessa selada apenas por um sussurro e o toque quente da mão materna, que Ruby ainda sentia até hoje. Naquela noite, a promessa parecia mais pesada do que nunca. Talvez fosse o som da chuva batendo na pequena janela do banheiro, como se implorasse para entrar. Talvez fosse a risada ecoando no corredor, vozes masculinas se aproximando mais do que ela gostaria. O coração de Ruby disparou. Ela enxaguou o pano no balde, secou as mãos no avental, conferiu seu reflexo novamente e forçou os ombros a permanecerem retos. Seu uniforme era simples, gola branca, vestido cinza liso, cabelo bem preso, rosto inexpressivo. Ela havia aprendido a se tornar invisível. Era a única armadura que ainda lhe restava quando a casa ficava barulhenta demais e o mundo apertado demais. Uma batida na porta a fez pular. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e um homem surgiu, apoiado no batente como se fosse dono de cada centímetro do pequeno e assustado mundo dela. Nathan Graves, filho de Charles W. Graves, herdeiro bilionário, rosto feito para escândalos, boca feita para meias-verdades e sorrisos perigosos. A gravata estava frouxa, a camisa meio para fora da calça, um copo de uísque balançando entre os dedos descuidados. Ele a olhava como se não soubesse se devia rir ou mandá-la sair dali. Você é a nova, disse ele, a voz arrastada, mas os olhos afiados demais para combinarem com aquele tom displicente. Ruby baixou o olhar, como aprendera a fazer. Sim, senhor, murmurou. Então se curvou para pegar o balde, mas Nathan se moveu primeiro, entrou no banheiro e fechou a porta atrás de si. O clique do trinco soou como um trovão em seu peito. Ruby prendeu a respiração. Nathan deu mais um gole no uísque e a observou como se ela fosse uma peça de quebra-cabeça que ele queria desmontar. Me diga uma coisa, disse ele, inclinando-se até ela conseguir sentir o cheiro do licor caro em sua respiração. O que uma garota como você está fazendo limpando um quarto como o meu às 2 da manhã? Ruby forçou a voz a não tremer. Ganhando meu salário. Nathan riu, mas o som era seco e amargo. Pousou o copo sobre o balcão e estendeu a mão como se fosse tocar o rosto dela. Ela recuou antes que pudesse, e ele parou o movimento no meio. Os olhos se estreitaram, como se tivesse acabado de descobrir algo novo. Você tem medo de mim, Ruby? Não, senhor, respondeu ela firme, mas suas mãos a traíram. Mentirosa, sussurrou ele.
A mão dele pairava perto da bochecha dela, perto o suficiente para que sua pele sentisse, mesmo sem ser tocada. O sorriso desapareceu, transformando-se em algo mais sombrio, mais inquisitivo. O peito de Ruby subia e descia conforme ela o encarava. Ela não quebraria a promessa. Não naquela noite. Não em noites assim. Ela não estava à venda. E nunca estaria. Eu não estou à venda, disse ela, tão suavemente que sentiu a mão de sua mãe segurando a sua, de novo. Os olhos de Nathan vacilaram por um segundo. Ele quase parecia sóbrio. Depois, deu um passo para trás, pegou o copo e saiu sem dizer mais nada. Os joelhos de Ruby tremiam enquanto a chuva batia com mais força na janela. Algumas pessoas vendem seus corpos para sobreviver. Ruby Lopes também sobreviveria, mas a promessa era só dela para manter. Ruby Lopes tinha 20 anos, mas o mundo a havia envelhecido mais rápido do que qualquer calendário. Ela nascera em um bairro onde as paredes eram finas, as portas nunca trancavam e as noites eram longas demais para sonhar. Sua mãe, Maria Lopes, havia limpado os pisos dos outros a vida inteira, curvada sobre banheiras e lençóis de hotel que cheiravam aos pecados de outras pessoas. A única regra de Maria para a filha era simples: mantenha a cabeça baixa, trabalhe duro e não confie seu corpo a ninguém que não o proteja como um tesouro. Maria havia economizado cada centavo para mandar a filha única para a escola. Mas a vida não respeita economias quando a doença aparece. As contas do hospital enterraram Maria antes que o túmulo pudesse fazê-lo. Quando Maria estava morrendo, em um quarto de caridade que cheirava a antisséptico e desesperança, apertou sua mão rachada contra o rosto de Ruby e sussurrou a única herança que podia deixar. Não se venda. Guarde algo que ninguém possa tirar. Dê isso só para quem te der o para sempre, em troca. Ruby enterrou a mãe em um vestido emprestado e voltou a esfregar pisos. Dessa vez, não por centavos, mas pela promessa de que nunca seria como as outras meninas de seu bairro, que trocavam pureza por amor falso ou dinheiro fácil. Trabalhou em 3 empregos, até que a mansão Graves a chamou. Era para ser uma bênção, salário fixo, quarto privado nos alojamentos dos empregados, 3 refeições por dia, desde que ela trabalhasse em silêncio e nunca olhasse por muito tempo para as portas que não podia abrir. A mansão Graves era um palácio escondido atrás de portões de aço e muros altos que mantinham a cidade do lado de fora, como se fosse uma praga. Diziam que era a casa mais limpa do estado e o segredo mais sujo do topo da colina. Charles W. Graves era o homem que apertava mãos diante das câmeras e destruía vidas atrás das portas. Ele sorria como santo nos jornais, mas todos sabiam das empregadas que saíam no meio da noite e nunca voltavam para buscar o último pagamento. A casa tinha regras, sem perguntas, sem olhares demorados, sem barulho depois da meia-noite. Ruby aprendeu tudo no primeiro dia. Manteve os olhos abaixados e a boca fechada. Não fofocava com as outras empregadas que pintavam os lábios de vermelho e riam alto demais no corredor do serviço. Não ficava pelos corredores quando o dono da casa trazia novos doadores ou novos pecados. Ficava pequena, educada e invisível. Então havia Nathan Graves, o único filho, o príncipe do reino podre. Era manchete desde os 17 anos. Material de tabloide, antes mesmo de poder beber legalmente. Brigas em boates de Londres, meninas chorando na porta do dormitório, dinheiro de silêncio escondido em envelopes de veludo. Tinha fugido para a Inglaterra para escapar da sombra do pai, mas as sombras o seguiram até lá. Diziam que Nathan era veneno embrulhado em um sorriso perfeito e um terno Armani. As garotas sussurravam sobre o toque dele como se fosse um desafio, mas sempre acabavam chorando depois. Quando Ruby soube que ele estava voltando para casa, quase pediu transferência, mas sua supervisora balançou a cabeça. Precisavam de empregadas para a ala leste, onde os quartos privados de Nathan esperavam atrás de portas grossas de carvalho.
Os funcionários antigos se recusavam a trabalhar ali. Histórias demais, manchas demais que nenhum alvejante apagava. Então o trabalho ficou para a mais jovem e nova entre elas. A garota pobre demais para dizer não, e teimosa demais para quebrar a promessa feita à mãe. Ruby arrumou suas poucas coisas, mudou-se para Anetla Leste e prometeu a si mesma que nem sequer olharia para ele se pudesse evitar. Mas na primeira vez que viu Nathan Graves à luz do dia, entendeu por que tantas mulheres se desmanchavam por ele. Alto, ombros largos, cabelos escuros e bagunçados, que davam a impressão de que ele nunca se importava o suficiente para arrumá-los. Olhos que viam demais e não devolviam nada. Ele caminhava pelos corredores como se possuísse cada sombra, cada sussurro. Ruby o viu passar uma vez enquanto espanava uma estante. Ele não a olhou, mas ela sentiu. O peso de um homem que sabia que podia estalar os dedos e conseguir qualquer coisa ou qualquer pessoa que quisesse. Naquela noite, ela fez uma promessa sob a promessa da mãe. Não recuaria, não se curvaria, não se derreteria por um par de olhos frios e um sorriso quebrado. Ela limparia o chão dele, trocaria os lençóis, mas ele nunca tocaria sua alma, nem sua pele. Seria invisível para ele. Um fantasma com um esfregão e um coração trancado. Mas agora, enquanto permanecia acordada em seu quartinho minúsculo, ao lado do suntuoso corredor da ala leste, ela sabia. Fantasmas não tremem ao ouvir passos no escuro. Fantasmas não sentem o calor subir pelo pescoço quando o dono do quarto a observa por tempo demais. Ruby se encolheu sob o cobertor fino, o chão de mármore abaixo dela frio o suficiente para lembrá-la de onde estava. Sussurrou na escuridão que manteria a promessa da mãe. Sobreviveria àquela casa intocada, mesmo que isso a matasse. Estar tão perto da chama e nunca se queimar. Ruby sabia como manter a cabeça baixa. Fazia isso desde os 12 anos, quando sua mãe lhe ensinou que às vezes o silêncio era o único escudo que uma garota pobre podia carregar. Trabalhar na ala leste não deveria ser diferente. As instruções eram claras. Limpar o quarto de Nathan Graves quando ele estivesse fora, trocar os lençóis quando saísse para suas infinitas reuniões ou noites na cidade, esfregar o banheiro antes que voltasse meio acordado, não tocar nas coisas dele, não fazer perguntas, não permanecer onde não foi paga para existir. Nos primeiros dias, ela seguiu cada regra, aprendeu o ritmo do mundo dele de cor, o cheiro do perfume que grudava nos lençóis, o leve odor de uísque impregnado nos travesseiros quando ele desmaiava de bruços depois da meia-noite, a trilha de sapatos caros e abotoaduras deixada no tapete como migalhas de pão para ela encontrar. Toda manhã ela entrava no quarto quando o corredor estava vazio, mãos rápidas mas gentis. Como a mãe a ensinara, respeite o espaço dos outros, mesmo que eles nunca respeitem o seu. Ela achava que era invisível para ele, apenas mais um fantasma limpando os pedaços da vida descuidada dele. Mas na quarta noite, tudo mudou. Era 2 da manhã. A casa estava pesada com a tempestade que tornava o chão de mármore gelado o suficiente para morder os pés descalços. Ruby estava de joelhos ao lado da cama de Nathan, recolhendo papéis espalhados que tinham voado da escrivaninha quando a janela se abriu. Ela não o ouviu entrar até ser tarde demais. Ele estava encostado no batente da porta, gravata solta, cabelo pingando de chuva, olhos escuros e divertidos, enquanto a observava tentar se levantar. Ela deixou cair a última folha de papel, que pousou perto dos pés dele. Ele pisou nela só para ver o que ela faria. Ruby manteve os olhos no carpete. Sabia que era melhor não encará-lo. O ar cheirava a asfalto molhado e bebida cara. Ele não disse nada por um momento. Apenas observou o peito dela subir e descer rápido demais. Finalmente, ele se abaixou, pegou o papel e o estendeu entre 2 dedos, como se fosse um pensamento esquecido. Você trabalha demais, ele disse, a voz calma.
mas com um corte que arranhava como faca. Ruby esticou a mão para pegar o papel, com cuidado para não tocá-lo. Os olhos dele se estreitaram quando os dedos dela tocaram a borda, mas não chegaram à pele dele. Ele deixou o papel cair de novo, desta vez mais perto do peito dela, obrigando-a a se abaixar mais para pegá-lo. Era isso que você queria ser quando era pequena? Uma empregada engatinhando no chão da casa de outra pessoa? O tom era suave, mas as palavras cortavam. Ruby se endireitou lentamente, o papel apertado na mão. Os olhos ainda baixos, mas a voz firme. Eu queria ajudar minha mãe, senhor. Ela também limpava casas como esta. Ele a estudou, cabeça inclinada como se examinasse uma obra de arte à procura de rachaduras. E ela também se mantinha assim, limpa? A pergunta bateu como um tapa, mesmo sem mudar o tom. Ruby se encolheu, mas não recuou. Não disse nada. Ele deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Se perguntou se ele podia ouvir o coração dela batendo no silêncio. Nathan levantou a mão, quase tocando o cabelo preso na nuca dela. Os dedos pairaram a 1 centímetro. Então ele recuou, virou-se como se tivesse perdido o interesse. Limpe minha bagunça se quiser, mas algumas manchas não se limpam. Foi até o bar no canto, serviu 2 dedos de algo âmbar e forte, de costas para ela, mas os olhos ainda presentes no espelho, pendurado acima da prateleira. Ruby permaneceu imóvel, cada nervo vibrando em alerta. Ela queria correr, mas seus pés permaneceram plantados no chão. Forçou-se a se inclinar, juntou o último papel e o colocou cuidadosamente na pilha sobre sua escrivaninha. Então se virou para sair, passos lentos, mas firmes, as mãos tremendo só quando já estava no corredor novamente. A porta se fechando atrás dela com um clique, como uma ameaça sem nome. Depois daquela noite, tudo mudou. Nathan começou a permanecer no quarto enquanto ela limpava. Algumas noites, ele se sentava à escrivaninha, lendo papéis que mal parecia enxergar. Outras, ele se estendia sobre a cama, completamente vestido, olhos fechados, mas a respiração aguda demais para ser sono. Ruby aprendeu a se mover ao redor dele como se fosse um móvel, pesado e imprevisível. Às vezes, ele fazia perguntas sem sentido só para ouvir sua resposta. Qual sua cor favorita? Você acredita em sorte? Já mentiu sobre quem é? Cada pergunta cutucava algo que ela tentava enterrar. Certa vez, ela derramou água no chão perto de seus pés. Caiu de joelhos para limpar, e o sapato dele tocou levemente seu pulso. Ela congelou. A voz dele veio baixa, tão baixa que ela achou que tinha imaginado. Não se ajoelhe por quem não merece. Ela manteve os olhos no chão, a respiração presa. Queria gritar que não estava se ajoelhando por ele. Estava se ajoelhando pelo aluguel, pela promessa, pela voz da mãe que lhe dizia para sobreviver, mesmo que tivesse que se fazer pequena. Nathan nunca a tocou, mas seus olhos sim. Eles pairavam em seu pescoço quando ela se abaixava para pegar sua gravata jogada. Seguiam suas mãos quando ela prendia lençóis limpos sob o colchão. Deslizavam para seus lábios quando ela os mordia para esconder a frustração por ele gostar de ficar tão perto. Ela odiava como notava o cheiro dele depois do banho. Odiava como o cabelo às vezes caía sobre a testa quando ele se reclinava na cadeira, meio bêbado e honesto demais para o próprio bem. Numa noite, ela o encontrou dormindo sobre a escrivaninha, a cabeça apoiada numa pilha de documentos manchados de uísque derramado. A respiração era rasa, como a de um homem assombrado, mesmo no sono. Ruby deveria tê-lo deixado ali, mas algo na forma como os dedos dele se contraíam sobre a madeira a fez hesitar. Aproximou-se, tão perto que pôde ver a cicatriz perto da sobrancelha, tão perto que viu a parte dele que parecia quebrável. Pegou o copo vazio, colocou de lado, depois cuidadosamente ergueu os papéis debaixo de sua bochecha para que não grudassem.
Ele murmurou algo incompleto. Talvez seu nome, talvez o de outra pessoa. Ela congelou quando os olhos dele se abriram, desfocados, mas pousando nos dela. A mão dele alcançou a dela, segurou seu pulso com tanta delicadeza que ela não recuou. Os dedos dele eram quentes onde tocavam sua pele. Fica, ele sussurrou, as palavras tão suaves que quase romperam sua promessa ao meio. Ela deveria ter se afastado, mas ficou imóvel. O aperto não era forte, mas firme o suficiente para que ela sentisse o tremor percorrendo o braço dele. Os olhos dele se fecharam novamente. A mão escorregou de seu pulso. Ela ficou ali por um momento que pareceu uma confissão. Depois deu um passo para trás, pegou uma manta do pé da cama e a cobriu sobre os ombros dele. Saiu antes que ele pudesse abrir os olhos de novo. No escuro de seu pequeno quarto, Ruby permaneceu acordada, repetindo a sensação dos dedos dele, o calor que deveria tê-la assustado, mas de algum modo não assustou. Pressionou a palma contra o peito, como se pudesse manter a promessa mais firme se apenas apertasse com força. Disse a si mesma que ele era perigo envolto em lençóis de seda, tentação usando uma coroa quebrada. Disse que não se curvaria, mas não dormiu até o céu ficar pálido e os pisos de mármore do lado de fora de sua porta refletirem o primeiro brilho da aurora. A cada manhã, depois daquela noite, Nathan a olhava de forma diferente. Fazia perguntas que nunca fazia a ninguém. Quem te ensinou a prender o cabelo tão apertado? Por que você nunca me olha nos olhos? Você sonha em deixar este lugar? Ou ele já parece casa? Ela não lhe dava mais do que meias verdades educadas. Ele não lhe dava mais do que meios sorrisos que pareciam segredos prestes a serem revelados. Numa tarde, ele chegou com sangue nos nós dos dedos, um hematoma escurecendo a lateral do maxilar. Ela o encontrou caído no chão do banheiro, o mármore gelado contra as costas. Ele a olhou com olhos que pareciam mais os de um menino perdido do que os de um herdeiro bilionário. "O que aconteceu, senhor?" ela perguntou, antes que pudesse se impedir. Ele riu, mas foi um riso quebrado. "Perdi uma briga que nunca quis vencer." Tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. Ela segurou seu braço por instinto, o peso dele forte o suficiente para quase derrubá-la também. Seus rostos ficaram a poucos centímetros. Ela sentiu o cheiro de uísque, chuva e algo cru por baixo de tudo. "Obrigado", ele sussurrou contra o cabelo dela, como se ela o tivesse salvado de se afogar. Ela deu um passo para trás, apoiando-o na pia, sua mão demorando um segundo a mais do que deveria. Os dedos dele tocaram os dela, mas ela se afastou antes que ele pudesse segurar. Naquela noite, Ruby voltou aos seus aposentos com o calor dele grudado à sua pele como uma mancha impossível de esfregar. Disse a si mesma que não significava nada, que era só um erro nascido do cansaço e do medo. Mas no fundo, sentia algo mudar. Um pequeno e perigoso canto do coração se perguntando o que aconteceria se ela parasse de correr. Se parasse de fingir que não o via como o menino que ainda era por trás dos machucados e da armadura. Ela pressionou as pontas dos dedos contra os lábios no escuro e prometeu à mãe novamente que não seria ela quem quebraria primeiro. Não por ele, não por ninguém. Ela manteria sua promessa, mesmo que, bem lá no fundo, já soubesse que ela escorria por entre seus dedos cada vez que deixava Nathan enxergar a garota que ela escondia do mundo. Ele perguntou por que ela continuava naquela casa. Ela disse que era porque não tinha outro lugar para ir. Ele perguntou o que ela faria se tivesse uma saída. Ela respondeu que correria para tão longe que nenhum chão de mármore ou porta de vidro jamais poderia prendê-la novamente. O sorriso dele vacilou como uma luz prestes a apagar. Ele pegou uma pasta do chão e a empurrou contra o peito dela. "Leia, vai em frente." Ela hesitou, mas ele insistiu até que seus dedos se fecharam ao redor das bordas. Sentou-se sobre os calcanhares, abriu a pasta e prendeu a respiração.
Dentro estavam fotos, recibos, cartas legais com o nome dela, o nome da mãe dela, contas médicas antigas que ela lutava tanto para esquecer, sua ficha de inscrição para o emprego ali. Cada pedaço da sua vida que ela tentava manter pequeno e escondido estava ali, exposto em fileiras ordenadas de verdades frias. Ruby olhou para ele, a traição como uma pedra quente na garganta. Foi você quem fez isso, sussurrou. Vasculhou a minha vida como se fosse sua. Nathan limpou a boca com as costas da mão, os olhos presos aos dela. Foi meu pai. Ele faz isso com todos. Verificação de antecedentes de cada empregada, cada cozinheiro, cada segurança. Ele é dono de você, antes mesmo que você limpe o primeiro chão. Ruby balançou a cabeça, mas não conseguiu falar. Seus dedos apertavam a pasta com tanta força que os papéis amassaram. Nathan se levantou com esforço, a voz mais suave, mas mais pesada do que tudo o que ela já tinha ouvido. Eu vi sua promessa, Ruby. Vi por que você anda de cabeça baixa. Vi você mandando cada centavo para aquele orfanato. Sei o que está protegendo, e juro que nunca quis tirar isso de você. Eu só queria entender por que isso importa tanto, quando o mundo não se importa se você quebra ou se dobra. Ruby queria jogar a pasta nele. Queria gritar que as palavras da mãe dela não eram dele para examinar com lupa. Ela tentou passar por ele, mas a mão dele segurou seu pulso. Não de forma brusca, não exigente. O toque dele queimava através da manga, como uma confissão. Eu estraguei tudo o que já toquei, mas juro que não vou estragar isso. Não vou estragar você. Ela puxou o braço, a voz tremendo com o peso de anos, dizendo a si mesma que nenhum homem a possuiria. Então pare de olhar para mim, como se eu fosse sua para consertar. Eu não preciso da sua pena, nem da sua curiosidade, nem das suas mãos quebradas tentando remendar o que você nem consegue segurar. Ela correu daquele quarto, a pasta apertada ao peito como um coração ferido. Trancou-se em seu quartinho de empregada e leu cada página sob a luz amarela fraca, até que as lágrimas embaçaram a tinta. Ela odiava que ele soubesse tanto. Odiava que ele tivesse visto pedaços da caligrafia da mãe dela, recibos antigos de remédios, o último recibo de aluguel, antes de serem despejadas, porque já não havia mais ninguém vivo para pagar. Encostou a testa na parede fria e sussurrou desculpas a um fantasma que não podia mais ouvi-la. Eu estou tentando, mamãe. Estou tentando manter minha promessa. Estou tentando não me perder nesta casa que quer possuir cada parte de mim. No dia seguinte, ela o evitou. Limpou o ala leste quando ele estava fora. Movia-se como uma sombra, rápida demais para ser capturada. Mas Nathan sempre estava um passo à frente. Ela encontrou flores em seu travesseiro uma vez. Lírios brancos, os mesmos que sua mãe amava, sem bilhete, sem pedido de desculpas que fosse suficiente. Ela jogou no lixo e esfregou a lixeira 2 vezes, só para tirar o cheiro da pele. Mas a casa não deixava os segredos dormirem por muito tempo. Charles Graves chamou seu nome certa noite, sua voz ecoando pelo corredor como uma promessa de algo feio. Chamou-a até seu escritório, os olhos frios como o relógio de ouro no pulso. Perguntou por que seu filho estava tão interessado numa garota que lhe custava menos por mês do que uma garrafa de uísque. Ruby manteve a voz firme. Faço meu trabalho, senhor. Nada mais. Charles inclinou-se. O hálito azedo de poder e algo pior. Você acha que é diferente, não é? Acha que essa sua pureza te torna intocável? Ele riu, e o som fez o estômago dela revirar. Contou o que fazia com as garotas que achavam que estavam acima de sua posição. Ofereceu mais dinheiro do que ela podia contar para passar uma noite em seu quarto. Ela disse não, sem piscar. Ele disse que ela se arrependeria, e ela acreditou. Naquela noite, ela arrumou sua pequena bolsa, 3 camisas, a foto da mãe, o envelope com o salário que ainda não tinha enviado ao orfanato.
Saiu sorrateira pelo ala leste, mas Nathan a esperava no corredor, encostado na parede como se tivesse sido esculpido ali. Seus olhos encontraram primeiro a bolsa, depois o rosto dela. Onde você vai? Ela não respondeu. Tentou passar, mas o braço dele bloqueou o caminho. Ruby, por favor, não faça isso sozinha. Ela sussurrou de volta uma verdade que guardava há uma semana. Eu estou sozinha, Nathan. Você não pode me salvar, porque eu não quero ser salva por alguém que acha que meu valor é um enigma para resolver. Ele tentou alcançá-la de novo, mas suave, como se tivesse medo de que ela desaparecesse com um toque mais forte. Eu sei que errei ao olhar sua vida sem pedir, mas juro que fiz isso para te proteger. Meu pai, ele destrói pessoas. Ele teria achado uma forma de transformar sua promessa em algo sujo. Os olhos de Ruby arderam, mas ela não deixaria que ele a visse quebrar de novo. Então deixe-o tentar. Eu já sobrevivi a homens ricos com almas vazias. Ela contornou Nathan, o ombro roçando o peito dele. Ele não a segurou, mas sua voz quebrou o silêncio atrás dela. Você me faz querer ser alguém digno da sua promessa, Ruby. Ela não olhou para trás, não deixou as palavras alcançarem seus calcanhares. Continuou andando, até que a porta da frente a engoliu inteira. O chão de mármore sob seus pés era como um lembrete final. Algumas jaulas são lindas, mas ainda são jaulas. Lá fora, a chuva esperava por ela, como sempre fazia quando o mundo dela desabava. Parou sob o velho carvalho, perto dos portões da propriedade. A bolsa pesava no ombro, a promessa da mãe pesava mais ainda. Ela não sabia onde dormiria naquela noite. Só sabia que não seria numa casa que medisse seu valor em dólares, segredos ou desculpas de um homem quebrado. Ruby não sabia para onde os pés a levariam. A cidade além dos portões de ferro parecia mais fria do que qualquer piso de mármore que já havia esfregado. Apertou a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos doíam, mas continuou andando. A chuva atravessou seu casaco fino, encharcou seu cabelo, mas ainda assim parecia melhor do que o calor sufocante da mansão dos Graves. Encontrou um ponto de ônibus antigo perto da estrada principal. Estava vazio, exceto por um poste piscando como uma abelha zangada. Sentou-se no banco gelado, abraçando a bolsa contra o peito. Sussurrou a foto guardada dentro. Mamãe, me desculpa. Eu quase perdi o que você me deu. Eu não vou deixar que tirem isso de mim. Não agora. Nunca. Achou que poderia dormir ali por um tempo. Apenas o suficiente para decidir o que fazer. Mas o som de pneus sobre o cascalho molhado a fez levantar a cabeça. Faróis cortaram a escuridão, e ela soube, antes mesmo das portas se abrirem, que era ele. Nathan desceu, sem motorista dessa vez, sem guarda-chuva, só ele na chuva, como se não tivesse outro lugar para estar além de bem na frente dela, o cabelo grudado na testa, a respiração visível no frio. Ela odiava como seu peito apertava só de vê-lo ali, encharcado e imprudente por ela. Entra no carro, Ruby, ele disse, a voz cansada, mas firme. Ela balançou a cabeça sem se levantar. Eu já disse que não preciso ser resgatada. Nathan deu um passo à frente, a chuva escorrendo do queixo, as mãos soltas ao lado do corpo como se tivesse medo de tocá-la. Meu pai está te procurando. Você sabe o que ele faz com as garotas que dizem não. Vem comigo, por favor. Eu não quero que você confie em mim. Eu juro. Só quero que esteja segura. Ruby apertou os lábios com tanta força que arderam. Eu não confio em você, Nathan. Você vasculhou a minha vida como se fosse sua para consertar. Eu não vou ser mais uma bagunça que você limpa para se sentir bem consigo mesmo. Ele se ajoelhou à frente dela, o jeans escuro de chuva, a luz do poste piscando sobre o hematoma perto da têmpora e o corte fresco no dedo onde havia lutado contra o segurança do pai horas antes. Eu sei que o que fiz foi errado, não posso voltar atrás, mas eu fico aqui,
na chuva, a noite inteira se for preciso, para provar que não sou como ele. Eu não estou pedindo sua promessa, Ruby. Estou implorando por uma chance de protegê-la, junto com você. Por um momento, o único som foi a chuva batendo no asfalto entre eles. Ela queria acreditar, queria tanto que se odiava por isso, mas viu a verdade nos olhos dele. Algo cru e desesperado, que dinheiro nenhum poderia fingir. Ela se levantou devagar, ainda abraçada à sua bolsa. Se eu for com você, não significa que te perdoei. Ele assentiu de imediato. Eu sei. Significa que tenho mais uma chance de conquistar o que quebrei. Ruby passou por ele até o carro, os sapatos espirrando numa poça. Não olhou para ver se ele sorria. Ele dirigiu em silêncio, os dedos brancos no volante. De vez em quando olhava para ela, mas Ruby fixava os olhos na janela, onde as luzes da cidade viravam fantasmas borrados pela chuva. Quando chegaram a um pequeno prédio perto da saída da cidade, ela franziu a testa. Onde estamos, Nathan? Ele desligou o motor, a voz mal mais alta que a chuva no teto. Meu. Ou costumava ser, antes de eu deixar meu pai me comprar para encobrir meus erros. Ninguém sabe desse lugar agora. Você vai estar segura aqui esta noite. O apartamento era frio, mas limpo. Paredes nuas, uma cozinha pequena, um sofá que parecia mais usado para dormir do que para sentar. Ele lhe entregou um cobertor, mas manteve distância. Ruby ficou perto da janela, apertando o tecido como uma armadura. Por que está fazendo isso, Nathan? Você tem tudo. Por que correr atrás da empregada que nunca vai te dar o que você quer? Nathan se encostou no balcão, os olhos vazios, mas firmes. Porque pela primeira vez, eu não quero algo que posso tomar. Eu quero algo pelo qual eu precise ser digno. Eu quero aquilo que fica mesmo quando a porta está destrancada. Ruby não respondeu. Enrolou-se no sofá, ainda com o casaco, o cobertor sobre os ombros. Observou-o servir água, não o uísque, pela primeira vez que conseguia lembrar. Ele não se aproximou, não ficou rondando. Apenas sentou no chão, do outro lado da sala, como se precisasse mais da distância do que ela. Ela adormeceu ao som da respiração dele como única canção de ninar. A tempestade lá fora suavizou-se até virar um sussurro constante. Em seus sonhos, Ruby ouviu a voz da mãe, mas dessa vez não a mandando fugir, e sim dizendo para esperar e ver se o menino quebrado à sua frente podia mesmo aprender a caminhar ao lado dela, não acima. Achei que tinha te perdido para sempre, e pela primeira vez na minha vida entendi o que é se sentir impotente. Eu odiei isso, mas precisava disso, porque me fez perceber o quanto da minha vida era sobre possuir coisas que eu não merecia. Ruby permaneceu em silêncio, a garganta apertada com palavras que ela não deixaria escapar. Ele continuou. Comecei a fazer terapia. Comecei a dizer não ao dinheiro do meu pai. Vendi o apartamento onde costumava te esconder, porque agora quero ficar exposto. Quero que você conheça cada parte quebrada de mim, antes de sequer pensar em me dar uma parte sua. Ela não queria perguntar, mas a pergunta escapou de seus lábios. Por que eu, Nathan? Você poderia ter qualquer garota, qualquer vida, qualquer mentira que quisesse. Por que se destruir por uma empregada que nunca tocaria sua cama? Nathan riu, mas o som era suave e áspero, como cascalho sob a chuva. Porque você foi a primeira pessoa que me disse não, e quis dizer isso. Você foi a primeira coisa que eu não consegui comprar ou quebrar. Você me fez querer ser mais do que apenas o meu sobrenome. Ruby o olhou, de verdade. O homem que um dia ficou atrás de portas de mármore, se embriagando até perder a consciência enquanto ela limpava em volta das suas sombras. Ele ainda usava seu casaco caro, mas a arrogância tinha escorrido de seus ombros como água. Por baixo, ele parecia jovem, cansado e humano. Ele deu um passo cauteloso à frente. Se você me disser para ir embora, eu vou, disse.
Se precisar de mais tempo, eu vou esperar. Vou esperar o tempo que for preciso para merecer o direito de ficar ao seu lado, sem que você se sinta menor por isso. Ruby queria acreditar nele, mas acreditar era perigoso quando se passou a vida toda dizendo a si mesma que podia caminhar sozinha. Ela não respondeu, apenas se virou e o deixou ali, parado nos degraus, com a névoa grudada em seu cabelo. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir quando fechou a porta. Os dias viraram semanas. Nathan vinha todo domingo à noite e esperava nos degraus. Às vezes trazia livros para as crianças, às vezes comida para os funcionários. Nunca pedia para entrar, nunca pedia seu tempo ou seu perdão. Apenas sentava ali, até os postes de luz se acenderem e o céu escurecer. Então se levantava, fazia um gesto de chapéu invisível em direção à janela, se ela estivesse olhando, e ia embora sozinho. As outras mulheres sussurravam sobre ele. Chamavam-no de o príncipe triste, o homem rico que queria a garota que não tinha nada. Algumas diziam que ela era tola por mantê-lo do lado de fora. Outras diziam que ela era mais corajosa do que todas por fazê-lo esperar. Numa noite, quando a primeira neve caiu, Ruby se pegou olhando para ele da janela do corredor. Seu casaco estava coberto de branco, as mãos enfiadas nos bolsos para enfrentar o frio. Ele olhou para cima, como se soubesse que ela estava lá, embora o vidro e a escuridão devessem mantê-la escondida. Ele não sorriu, não acenou. Apenas ficou ali, respirando o frio que ela não sentia atrás do vidro aquecido. Algo dentro do peito dela se quebrou. Um pequeno pedaço da promessa que sua mãe lhe deu, dobrando-se diante da verdade de que talvez manter-se inteira não significasse manter-se sozinha. Ela vestiu seu velho casaco, abriu a porta e pisou na neve. Nathan se virou ao som, sua respiração formando uma nuvem entre os dois, como um segredo que ambos queriam segurar. Ela não falou de imediato, as palavras tremendo dentro da boca. Por que você continua fazendo isso, Nathan? Esperando por algo que talvez eu nunca vá te dar? Ele balançou a cabeça. Porque não se trata do que você dá. Trata-se de quem você é quando escolhe dar. Eu quero ser o homem que você escolhe, não o homem a quem você deve alguma coisa. Ela o tocou então, só para sentir. Seus dedos roçaram o pulso frio dele, a pele quente por baixo, apesar da neve. Você ainda está quebrado, ela sussurrou. Ele assentiu. Eu sei. Estou aprendendo a me reconstruir sem pedir que você segure os pedaços. Ficaram assim. A mão dela no pulso dele, os olhos dele nos dela, enquanto a neve se acumulava sobre seus ombros. Ela não o beijou. Ele não tentou puxá-la para mais perto. Apenas respiraram o mesmo ar frio da noite, até que o mundo ao redor deles suavizou num quase carinho. Quando finalmente ela retirou a mão, ele a deixou ir sem protesto. Ela deu um passo de volta em direção à porta, mas parou. Entre, ela disse baixinho. Ajude-me a consertar a janela quebrada no dormitório dos meninos. Você é bom com as mãos, não é? A risada de Nathan cortou o frio como um raio de sol quente. Estou aprendendo. Me ensine. Ela segurou a porta aberta para ele pela primeira vez. Lá dentro, as crianças espiavam pelos cantos, com os olhos arregalados para o homem que conheciam apenas como o estranho quieto, que trazia cobertores novos e lanches extras. Nathan se ajoelhou ao lado da moldura rachada da janela, com ferramentas na mão que Ruby passava uma a uma. Trabalharam em silêncio, seus dedos desajeitados no início, mas firmes, quando ela o guiava. O vidro foi substituído, o frio selado para fora, e o riso das crianças aqueceu o pequeno quarto mais do que qualquer aquecedor. Mais tarde naquela noite, quando ele se levantou para ir embora, ela o acompanhou até a porta, sua mão roçando na manga dele, enquanto sussurrava, obrigada. Não pela janela, mas por ter esperado do lado de fora, até que ela estivesse pronta para abrir a porta.
Natan tocou a ponta de seu cabelo, não ousando prendê-lo, atrás da orelha. Vou esperar na sua porta o tempo que for preciso, Ruby, até que você saiba que, quando a abrir, não é porque precisa, mas porque quer. Ela deixou que ele tocasse aquela única mecha antes de se afastar. A promessa ainda era dela, mas agora carregava a mais tênue esperança de que talvez algumas promessas não fossem correntes, mas chaves, esperando pelas mãos certas. O inverno virou primavera antes que Ruby percebesse quanto havia mudado dentro de seu pequeno mundo. As rachaduras nas paredes do orfanato estavam agora remendadas. As crianças tinham camas quentinhas e roupas limpas, e o riso ecoava pelos corredores como uma canção que sua mãe teria amado. Natan ainda vinha todo domingo, às vezes com livros, às vezes com ferramentas, às vezes sem nada além de histórias silenciosas para as crianças que adoravam sentar em seu colo e fazer perguntas sobre lugares que só podiam sonhar. Ele nunca ultrapassou seus limites, nunca pediu mais do que ela estava disposta a dar. Aprendeu a consertar brinquedos quebrados e pia velha sem reclamar da sujeira debaixo das unhas. Sentava-se ao lado dela enquanto preenchia formulários de doação, assentindo quando ela dizia para onde o dinheiro iria, nunca exigindo agradecimentos por aquilo que sempre foi destinado a elas, e não para ele. Numa noite, quando caiu a primeira chuva morna, Ruby o encontrou sentado nos degraus da frente. Sem casaco desta vez, apenas um suéter simples e jeans, que o faziam parecer mais um homem comum do que o herdeiro bilionário que fora um dia. Ela ficou na porta observando-o traçar círculos na pedra com o polegar, como se contasse os segundos até ela falar. "Você parece cansado", disse ela, com a voz tão suave que o fez olhar para cima, surpreso. Ele sorriu do jeito que agora só sorria para ela. "Cansaço é bom", disse. "Significa que trabalhei por algo que vale a pena estar cansado." Ela saiu, a chuva quente em seu cabelo, e sentou-se ao lado dele no degrau, tão perto que os ombros se tocavam, mas nenhum dos dois se afastou. Ele virou o rosto para ela, os olhos calmos, mas ainda havia aquele pequeno brilho de medo profundo. O medo de que tudo isso pudesse escorregar entre seus dedos se ele se apressasse demais. "Você ainda pensa na promessa?" ela perguntou, suas palavras tão baixas que quase se perderam na chuva. "Todos os dias", respondeu ele. "A cada hora, penso em como ser o homem que você confiaria o bastante para quebrá-la. Não porque você me deva algo, mas porque quer." Ela deixou que aquela verdade repousasse entre eles pesada, mas não mais sufocante. Tocou a mão dele, descansando sobre o joelho, seus dedos pequenos e firmes. "Minha mãe me disse para não dar a promessa a ninguém que não me desse o para sempre primeiro." "Você entende o que para sempre significa, Natan?" Sua garganta se moveu ao engolir em seco, seus dedos se entrelaçando aos dela, só o suficiente para sentir o calor ali. Para sempre significa amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias, mesmo quando for difícil, ou chato, ou doloroso. Para sempre significa que eu acordo e escolho você, mesmo quando não sou fácil de amar. Ela sorriu então, não o sorriso educado que mostrava ao mundo, mas o quieto, que vinha da parte mais profunda dela, da parte que ainda acreditava que algumas promessas valiam a pena manter, até que as mãos certas soubessem como carregá-las. Encostou a testa em seu ombro, e eles ficaram assim, enquanto a chuva caía suave e constante, o som das risadas das crianças vindo de uma janela aberta atrás deles como uma bênção. "Um dia", disse ela, a voz quente contra a manga dele, "um dia eu vou abrir todas as portas para você. Mas não porque você esperou do lado de fora na chuva, porque você entrou quando eu estava pronta, porque ficou parado quando podia ter fugido como todos os homens antes de você, porque aprendeu que minha promessa nunca foi sua para tomar, ela sempre foi minha para dar." Natan pressionou os lábios em seu cabelo, um beijo tão gentil que parecia um voto.
Vou passar todos os dias garantindo que você nunca se arrependa disso, disse ele. Seu sussurro se perdeu na chuva, mas foi ouvido profundamente, no lugar onde a voz da mãe dela ainda vivia. Algumas promessas não são correntes, são chaves, esperando por mãos corajosas o suficiente para girá-las. Algumas histórias de amor não te partem de uma vez, mas se desdobram devagar, como a primavera, suave como a chuva sobre a pedra, fortes o bastante para durar para sempre, se você tiver coragem de confiar.